Quantos aqui rezam em família todos os dias? Não é de chorar? É de chorar. Aprendemos isso. Mas chique mesmo. O horário da comida, que é o horário de pai e mãe ensinar para filho. A gente aprendeu uns com os outros, se alimentar, fazer laço. Está abandonado. Aí domingo está cada um trancado. Dentro de um quarto. Final do dia, todo mundo irritado, nervoso, mal-humorado, porque vai começar segunda-feira. O que é isso? Está virando as famílias. Eu falo com as mães, vocês estão morando amontoado, né? Virou uma república. Cada um dentro de um quarto. Cadê a família? Cadê a vida de oração? Seguinte, cadê uma família? Eu que dou as notícias todo dia, falei com ela. Ontem você me falou que estava desesperada. Então hoje eu te trouxe uma arma. Ela falou, que é isso, doutor Filó? Como é que eu falei que só que eu estava desesperada só trouxe uma arma? Eu trouxe uma arma. Entreguei para ela um terço. Falei com ela, não conheço a arma mais poderosa do que essa. Não conheço. Mas eu não sei rezar. Ó, mas é fácil, não tem nada para fazer dentro do CT, a gente puxa uma cadeira. Vou rezar o terço. Tem que ensinar. Mas a família precisa aprender a rezar juntos. Ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. Ler para os seus filhos a palavra de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus fala, para mim foi tão fácil ser santa, porque a minha família era santa. O pai assentava com os filhos no jardim, tanto que todas as filhas tiveram 9 filhos, 4 morreram, 5 foram, todos foram para o convento. E ele lia, enquanto eles bordavam, ele lia a escritura para os filhos. Falava de Jesus para os filhos. Então você imagina a família. Era assim que era para a gente poder caminhar, não é? A quarta coisa que a gente precisa ter na família é a experiência de vida de oração. E aqui eu vou perguntar uma coisa. Há um século atrás, Nossa Senhora em Fátima pediu uma coisa. Rezem o terço todos os... A família que rezar o terço, eu lanço o manto sobre as casas e protegerei de muitos problemas. Quantos aqui rezam em família todos os dias? Não é de chorar? É de chorar. Mas chique mesmo é psiquiatra, R$1.000 a consulta, tarja preta para os meninos. É verdade. Eu, como pediatra, nunca encaminhei tanta criança para psiquiatra. Nunca vi criança aos 8 anos de idade com síndrome do pânico. Nunca vi tanta criança se cortando, se autoflagelando, tirando pedaço de si mesma. Como eu estou vendo que as famílias deixaram de ser família e virou um amontoado. Chega final de semana, cada um dentro de um quarto trancado com seus aparelhos mais sofisticados. Ninguém come junto mais numa mesa. A gente esqueceu que comer junto não é o que eu como na comida, mas eu como da sua presença. A gente come mais do que a comida. A nossa vida é relação, nós já aprendemos isso. O horário da comida, que é o horário de pai e mãe ensinar para filho. A gente aprendeu uns com os outros, se alimentar, fazer laço. Está abandonado. Aí domingo está cada um trancado. Dentro de um quarto. Final do dia todo mundo irritado, nervoso, mal-humorado, porque vai começar segunda-feira. O que é isso? Está virando as famílias. Eu falo com as mães, vocês estão morando amontoado, né? Virou uma república. Cada um dentro de um quarto. Cadê a família? Cadê a vida de oração? Cadê uma família que se não dá conta de rezar um terço, que sinceramente um terço é 20 minutos. Ficar 20 minutos de joelho custa o quê? Nada, só na preguiça. Porque o povo está numa preguiça. Você fala assim, gente, vamos desligar a televisão e rezar um terço. Ai, que dor de cabeça, eu estou cansada, estou quase morrendo. Você não sabe o dia que eu tive, exaustivo, cansada. Você fala com alguém assim, vão no shopping, agora tem uma promoção. Você fala, gente, estou precisadíssima daquilo. Como é que eu vivi sem isso até hoje? Mas disso aqui que é essencial. Que eu de verdade, eu não conheço nada tão poderoso quanto uma oração de terço. Eu, sinceramente. E lá no CTI já fica impresso lá para os pais rezar terço. Fala com as mães. Uma vez uma mãe falou comigo assim, doutora Filó, eu estou tão desesperada. 3 meses dentro do CTI. Menino com uma cardiopatia gravíssima, gravíssima. Desnutrida do 1000º grau. E ela me diz, doutora Filó, eu já não sei mais gemelar, meu marido está com o outro no interior. Porque eu trabalho na Santa Casa, eu tenho o privilégio de lidar com a nata da miséria, os privilegiados de Deus. Eu vejo o que ele faz. É uma coisa escandalosa o que ele faz. Ela falou, doutora, eu estou desesperada. Eu conversei muito com ela. No dia seguinte, eu que dou as notícias todo dia, falei com ela. Ontem você me falou que estava desesperada. Então hoje eu te trouxe uma arma. Ela falou, que é isso, doutora Filó? Como é que eu falei que só que eu estava desesperada só trouxe uma arma?
Eu trouxe uma arma. Entreguei para ela um terço. Falei com ela, não conheço arma mais poderosa do que essa. Não conheço. Mas eu não sei rezar. Mas é fácil, não tem nada para fazer dentro do CT. A gente puxa uma cadeira, vamos rezar o terço. Deixa eu te ensinar como é que reza terço. É assim. Você vai rezar, vou imprimir o papel, você vai rezar. Mãe não dorme mesmo com filho em CTI, não dorme. Passa a madrugada rezando. Fala com Nossa Senhora, a senhora foi mãe. É mãe de um tanto, que a senhora nem pediu para ser. Ganhou um tanto de filho, difícil. Só ganhou. Mas reza, fala com ela. A senhora não precisou ter filho no CTI, não, mas a senhora conhece a minha dor. Da impossibilidade de fazer alguma coisa. Tudo que a doutora fala comigo é que a menina está ruim demais. Imagina um bebê entubado 3 meses. 3 meses de ventilação mecânica. Qualquer um de nós adultos tiver no CTI, com 7 dias você tem que fazer traqueostomia. 3 meses entubado. Falei, vai conversando com a Nossa Senhora, que ela vai ajeitando as coisas, e nós vamos trabalhando de cá. E aí o menino foi melhorando. Foi. E eu falei, gente, e esse menino começou a aceitar dieta, nós vamos dar uma coisa caprichada para ele, coisa barata, que graças a Deus a gente não tem limitação para tratar dos nossos meninos de SUS. Lei de R$250 uma lata, coisa baratinha. Vamos fazer esse menino ficar bom, nutrir esse menino. E ela foi melhorando, ela foi melhorando. E aí foi numa quinta-feira, eu falei com a mãe, a partir de hoje você vai dobrar a reza. Porque segunda-feira eu vou tirar esse menino do respirador. Hein, doutora Filó? Ué, a vida tem que andar. Você está rezando de lá, eu estou rezando de cá, isso vai dar certo. Aí liguei para o doutor Marcelo, da broncoscopia, falei, Marcelo, segunda-feira você está na Santa Casa, estou que hora? Porque eu vou programar a retirada do respirador de um bebê que tem 3 meses de ventilação mecânica. Ele falou, não, Filó. Falei, mas vai dar certo. Eu creio. E aí, no final de semana, eu estava no hospital, sábado e domingo, falei com a mãe, amanhã é o dia. Hoje nós vamos rezar demais, que amanhã é o dia. Amanhã nós vamos tirar esse menino do respirador. Aí cedo, tudo preparado, o doutor Marcelo já comunicado, falei com ele, já vou tirar o menino do respirador agora, você fica atento para você poder vir para o CTI, fazer broncoscopia no neném, para ver se a gente vai ter que reentubar ou fazer uma traqueostomia de urgência. Tem que estar todo mundo preparado, já não sabia o que poderia acontecer. Todo mundo em volta do leito do neném, os residentes todos, né, achando que a pediatra é uma louca de 3 meses, vai tirar o menino do respirador. Fisioterapia, toda a equipe médica lá. Quando nós tiramos, é a mãe de joelho, né? Mãe de joelho. Enquanto a mãe rezava, nós estávamos lá tirando o respirador. Quando nós tiramos o tubo, eu olhava para os médicos, ninguém respirava. Falei, gente, pode respirar, porque o menino já respirou. Vocês podem soltar o ar, porque está todo mundo em suspenso. Não, o menino respirou. Ele já respirou. E aí o doutor Marcelo chegou para fazer broncoscopia e falou comigo assim, Filó, eu nunca vi uma coisa igual, que nem um edema tem. Não tem absolutamente nada. Nada. Isso foi na segunda. Na quinta, quando a mãe entrou no CT, eu falei, agora tem outra novidade. Ela falou, doutor Filó, você vai me matar qualquer dia. Eu falei, não, querida. Pode morrer fácil, não. Nós temos um caminho. Qual é agora, doutor Filó? Eu falei, alta. Para casa. Essa mulher ajoelhava no CT e falou comigo, ô doutora Filó, enquanto eu viver, eu vou ensinar as pessoas a rezar o terço. É só o terço. Só o terço. Uma vez por dia. Só um. Mas a família precisa aprender a rezar juntos, ensinar para os seus filhos a palavra de Deus, ler para os seus filhos a palavra de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus fala, para mim foi tão fácil ser santa, porque a minha família era santa. O pai sentava com os filhos no jardim, tanto que todas as filhas tiveram 9 filhos, 4 morreram, 5 foram, todos foram para o convento. E ele lia, enquanto eles bordavam, ele lia a escritura para os filhos. Falava de Jesus para os filhos. Então você imagina a família que pode pegar o que viveu no dia e colocar junto no evangelho, no texto que vocês escolheram. Falar, olha como é que Jesus fez. Você pode imaginar uma família onde cada membro da família, a vida é governada por Deus. Como é que essa família é? Como é que essa família pode testemunhar um Deus vivo? A bênção de Deus numa casa. E aí eu vou falar de uma outra coisa que meu marido vai brigar comigo depois, mas eu vou falar. Que é a presença de Jesus vivo na casa, que se chama Eucaristia. Eu, enquanto morrer, vou mandar o povo ir à missa todo dia. Porque a gente se alimenta, vocês comem quantas vezes por dia? Umas 3, 4? Tem gente que é o dia inteiro, né? Dá hora que levanta, dá hora que dorme, então dá uma belíssima coisinha.
E quantas vezes por dia vocês alimentam a alma de vocês? Quantos aqui vão à missa diariamente? Ó, já tem uma turma que é da minha turma. É preciso alimentar a alma todos os dias. É preciso que a primeira coisa do nosso dia seja joelho, ajoelhar e dizer ao Senhor: bom dia, meu Pai, peça a bênção, permissão para começar um dia, de acordo com a vossa santíssima vontade. E lá alimentar a alma, é porque a gente não acredita, eu acho que a gente não acredita, de verdade, que enquanto a gente estava em adoração, aquela hóstia era Jesus vivo, corpo, sangue e alma e divindade. Por que não nos alimentamos dele primeiro? Eu sei que tudo é graça, porque se a gente não pedir, a gente não consegue. Quando eu pedi a Jesus, há muitos anos, já nem sei quantos anos tem que eu tenho a graça da missa diária. E eu falei com ele: Jesus, é muito difícil o CTI, é muito difícil lidar com a morte de criança, é muito difícil colocar uma criança para morrer no colo de um pai e de uma mãe, porque a gente lutou demais para chegar nesse ponto de pôr o menino para morrer no colo de pai e mãe, porque é proibido morrer só. Você morre do lado de quem ama, você morre segurando a mão de quem vai falar com você assim: obrigado, até breve. Se a gente não tiver essa fé, não tem jeito. Eu falei: Jesus, eu preciso de mais do Senhor, tem que ser todo dia, porque sábado e domingo é muito pouco para mim, que tem essa vida todos os dias de CTI. Eu falei com ele, a hora que o padre elevou a hóstia na consagração, eu falei: Jesus, eu preciso de uma graça, eu preciso te encontrar todo dia na missa, me dá a graça. Mas sabe o que é bom rezar? Porque Deus sabe tudo, a gente não precisa ficar explicando, né? Se eu sentar, que eu tenho que explicar todo o processo, para ele não precisa explicar nada. Falei: mas o Senhor conhece a nossa vida, que o Senhor anda comigo o dia inteiro. Eu começo o hospital às 7 da manhã, e tem dia que eu tenho que voltar para o CTI, ainda não era casada. Às vezes o CTI me chamava às 11 da noite, eu voltava para lá 3 horas da manhã, eu estava voltando para casa, às 7 eu tinha que estar de volta. Então a nossa vida é uma vida de entrega. Eu falei: Jesus, eu preciso de um padre super animado, que tem que começar o dia às 7 da manhã, e tem que ser no caminho da Santa Casa, coisa simples, né? E padre tem que ser cedo e tem que ser no caminho da Santa Casa. Mas tem uma pessoa que sabe disso, é o Senhor mesmo. Por que eu vou pedir essa informação? Só para o Senhor. Porque Deus não acha, né, gente? Ele sabe, né? Deus acha alguma coisa? Ele sabe. Eu falei: então estou esperando seu recado. Mas só não demora não, porque eu preciso muito. Segunda-feira, quando eu terminei meu dia, fui rezar, porque a gente tem que fazer a mala todo dia, né? Porque vai que chama na madrugada. A gente não sabe, né? Deixa a mala pronta. Aí, quando eu fui rezar segunda-feira, eu falei com ele: ô Jesus, mas eu te falei ontem, eu fiquei te esperando o dia inteiro, cadê meu recado? Chegou não. Amanhã, mais um dia sem Eucaristia, o senhor não falou nada. E eu tinha um grupo de oração, que o meu grupo de oração começou em 1983, presta atenção, era terceiro ano de medicina. E aí, quando eu terminei o grupo de oração na terça-feira, que eu fechei, as freiras me davam a capela. Quando eu fui fechar a capela, chegou uma senhora perto de mim que nunca mais voltou, Dona Marta, que de vez em quando eu encontro com ela, às vezes na missa. Ela falou comigo assim, desse jeito, eu fechando a porta da capela, ela falou assim: ô Filó, você sabia que no Colégio Arnaldo tem missa todo dia às 6h30 da manhã? Gente, eu abracei ela tanto e beijava tanto. Ela falou assim: mas o que você está fazendo isso comigo? Eu falei: não é você não, estou falando em Jesus que está em você, por isso que eu estou te beijando, é nele que eu estou beijando. Não é você não, é ele. Porque ele mandou o recado. E desde então, missa diária. No caminho da Santa Casa, um quarteirão de Santa Casa. A missa começa às 6h30, não tem homilia, termina entre 10 e 5 para 7. O padre brinca que conhece a turma que trabalha. Que a gente fica com o pé dentro da missa, dentro da igreja e outro fora. Que quando ele fala, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, sai todo mundo ventado. Mas é lindo, porque sai todo mundo correndo, e com isso que ele tanto estudante de medicina, o tanto de gente que primeiro vai lá e fala: bom dia, meu pai, se alimenta e fala: vamos trabalhar? Vamos embora? Vamos junto? Abençoa meu dia. Mas é assim. É isso que vocês vão fortalecer os filhos de vocês. É na presença, é mostrar que Jesus vivo, Ele caminha conosco, que Deus quer fazer parte nessa vida nossa ordinária. Ele santifica essa vida ordinária nossa. É Deus que quer fazer parte desse projeto da nossa vida. É Ele junto. Como é que eu vou falar com Ele? Jesus, me sustenta. O que eu tenho que sustentar essa mãe? Chamá-la para a fé dela na hora que eu vou dizer a ela: o seu filho não vai dar conta? Então como é que vocês vão ajudar seu filho quando ele ficar desempregado? Quando ele tiver uma doença? Quando chegar alguma coisa na família? Como é que nós vamos fazer? A gente continua comungando, recebendo o Senhor. Jesus participa conosco. Mas eu tenho um outro sonho. Um outro sonho. Que é uma tradição antiga da igreja que infelizmente se perdeu. Mas eu continuo falando dela.
que é consagrar a família, fazer a consagração da casa ao Sagrado Coração de Jesus. Tem algum lugar mais doce para a gente morar? Não tem um lugar mais doce, que é o coração dele. Vocês sabem de onde surgiu essa tradição? Não, é com Lázaro. Vocês imaginam quando Jesus chegou lá em Betânia, primeira vez que Jesus chegou, Jesus nunca andava sozinho, eu fico imaginando o desespero de Marta, como dona de casa, não estou brincando não. Chegava Jesus com mais 12, você imagina, no mínimo, que é tanto de homem para comer. Quem é dono de casa sabe que isso agora não é brinquedo. Chegava, falaram com o Lázaro, nós trouxemos ele, Lázaro, é um profeta. Tá, então entra, né? Conheço. Entrou, comeu, mas como uma visita. E na hora de ir embora, falou, então tá, depois vocês voltam, que é coisa que você não quer que volta não. Tá bom, outra hora vocês passam por aqui. Deve ter sido isso, porque eu nunca viu ele não falou nada, só conversou. Porque Jesus, se ele andasse na multidão ou com os 12, Jesus nunca se sobrepôs. Nunca, ele era um igual. Ele não se sobrepôs. É docinho demais, né? Ficou de louco. Na segunda vez, Jesus voltou. Eles conversaram melhor. E na hora de ir embora, Lázaro deve ter falado assim, mas você volta? Não deixa de passar aqui, não. Lázaro já começou a gostar. Já tinha alguma coisa diferente daquele homem. Já era diferente. Na terceira vez que Jesus foi, Lázaro estava sentado do lado de Jesus. De repente, Lázaro ajoelhou diante de Jesus e falou, Jesus, aqui não era assim essa casa? Essa casa era eu, a Marta e a Maria. E a Maria foi ser prostituta dos leprosos. Ela foi embora. Jesus olhou para ele, desculpa que eu me emociono, e falou, Lázaro, não chore, eu trarei Maria de volta. Se vocês lerem o Evangelho, Maria voltou. Então, o que eu gostaria? Que as famílias tivessem a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de casa. Para que ele fosse um amigo, que a família se reunisse todos os dias, porque ele é o grande amigo da família. Vão contar para Jesus hoje, vamos reunir. Vão contar para Jesus que você tirou nota boa, que você já sabe andar de bicicleta sem rodinha. Jesus participa de tudo. Que o gatinho chegou, que o cachorrinho... Jesus participa dos detalhes da casa. Mas também se aconteceu alguma coisa ruim, ou tristeza, Jesus, nosso marido, perdeu o emprego. Jesus, fulano está doente. Jesus, esse problema está preocupando a família. Então, tudo as crianças e a família aprendem a colocar aonde? No coração de Jesus. Qual lugar que a gente poderia se esconder na vida? A não ser num coração tão doce como aquele. E nós desprezamos esse coração que ama tanto cada um de nós. Mas é Filó porque não combina com a decoração da casa. Muda o raio da decoração da casa, mas põe Jesus lá dentro. Porque não existe ninguém igual ele. Convida as vizinhas o dia que vocês forem fazer a consagração da casa de vocês. Pede o padre para ir, que existe toda uma cerimônia para essa consagração. É belíssimo. É belíssimo. Está tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão. Está tudo nós podemos tocar se a gente quiser. Mas a gente larga para lá. Pensem nisso. Então a família que faz essa formação dos filhos em Deus é diferente. Tem sido muito agradável e edificante acompanhar essas palavras da doutora Filó. Como aprendemos com essa mulher cheia de intimidade com Deus. Essa é a parte 3. Ainda teremos a parte 4. Acompanhe conosco. O que o tocou mais até o momento? Partilhe conosco nos comentários. Aproveitando, peço que ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda e fortalece. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.